Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Caros ouvintes do podcast do Atlântico Shopping, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra poder estar aqui nesse ano de 2024 para poder falar de empreendedorismo, de negócios, empresas, empresários da região. E eu quero contar com vocês toda semana, quarta-feira, 20 horas, para vocês estarem aqui acompanhando todas as tendências do mercado. E hoje eu estou com um entrevistado super especial. E, gente, eu não sei falar italiano não, mas eu vou tentar conversar com ele um pouquinho sobre a cidadania italiana, que é um assunto muito importante, é um assunto, gente, que todo mundo tem dúvida se pode, se não pode, se a gente consegue tirar essa cidadania italiana, como fazer, por onde fazer, e é por isso que o doutor Fábio Stella veio com a gente aqui para poder tirar todas essas dúvidas e contar e falar um pouquinho dessa empresa maravilhosa que está ajudando muita gente a ter o passaporte vermelho. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio, muito obrigada pela presença, né, por você estar aqui com a gente, para poder aí, né, conversar e tirar essas dúvidas, né, sobre aí o passaporte italiano. Perfeito, obrigado pelo convite, Vanessa, Maganin. É um prazer estar aqui com vocês. Fábio, conta pra gente sobre tudo, assim, desde o início, o que fez você abrir essa empresa de cidadania italiana e advocacia, que é um conjunto ali. Exato. Se você já trabalha com isso já há muitos anos, se você, né, decidiu seguir essa carreira, né, dentro do escritório de advocacia para poder ajudar os cidadãos brasileiros naturalizados ou italianos naturalizados brasileiros. Não sei qual é essa diferença, mas sei que existe. Mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito, Vanessa. A cidadania italiana entrou na minha vida em 2017. Quando eu fui para a Itália, residi um período lá. O meu intuito de tirar a minha cidadania italiana não era ainda para trabalhar com isto. O meu destino inicial era ir para Madrid, onde eu trabalharia no escritório de advocacia lá. Então eu fui atrás de fazer o meu reconhecimento de cidadania para essa finalidade até então. Eu ia para a Espanha e ia viver legalmente lá como um cidadão europeu. Nesse intervalo de 2017 para 2018, tudo mudou. A minha esposa, ela engravidou e a gente ficou na dúvida se íamos mesmo para a Espanha ou se ficávamos, né, em Curitiba, onde a gente reside, e continuaríamos ali, né, ainda mais agora com um filho pequeno, né, um primeiro filho nosso, primeiro neto dos meus pais. A gente acabou optando em permanecer em Curitiba e foi aí que eu montei a Stella Cidadania Italiana, logo no início de 2018. Já sou advogado desde 2009, porém minha carreira era totalmente em outro sentido, e em 2018 que eu uni a minha prática como advogado, como especialista na área de registros públicos, justamente para trabalhar com a documentação para o fim de cidadania italiana. Então hoje você é um advogado especializado e específico nessa área de registro para a cidadania italiana. Exatamente. O nosso escritório de Curitiba e aqui o de Balneário Camboriú são 100% voltados ao processo de cidadania italiana. Então a gente hoje conta com uma equipe que cuida de todas as etapas do processo. Então desde pesquisa, análise e buscas, parte judicial aqui do Brasil, a parte do preparo dos documentos, retificações, lavraturas ou restauração de certidões, legalizações, traduções, processo judicial diretamente na Itália. Contamos com um advogado da nossa equipe lá. Então, e o seu escritório é em Curitiba? Em Curitiba é a matriz. De todo o país. Todo o país, exato. Inclusive para aqueles que já residem fora do país. Então a gente tem cliente do mundo todo, mas os escritórios físicos são em Curitiba, que eu abri em 2018, e aqui em Balneário Camboriú, que está completando cerca de um
1 ano e meio já que está aberto. Então tem aqui também Balneário, esse escritório onde ele fica. Depois a gente vai colocar o endereço para vocês e o contato, tá? Perfeito. Fica aqui na própria Avenida Brasil, número 400, na sala 1. Ótimo. Super próximo. Doutor Fábio, eu assim, como cidadã italiana, só não tenho passaporte, mas eu sou cidadã, né, minha família toda, meus avós, bisavós nasceram na Itália, e eu vou falar por mim, né, como a gente consegue iniciar esse processo burocrático da cidadania? Perfeito. Bom, o princípio de tudo. Sou descendente de um italiano? Começa por aí. Quase todos sabem, né, a origem da família, de diversos, né, países europeus quando vieram para cá, então tem que saber se de fato meu bisavô, meu trisavô era um italiano. E aí começam as pesquisas, então começam as buscas pelas certidões. Para realizar o processo, a gente deve reunir todas as certidões civis, desde o italiano até as nossas. Então são as certidões de nascimento, casamento, óbito, desde o italiano até as nossas. Então, inicia-se uma etapa de buscas. Então, realmente é um trabalho minucioso, né? Poucas pessoas sabem exatamente de onde o seu dante causa, né? O italiano nato veio, né? Então, soube dizer que era da região do Vêneto. Ok, mas lá são diversas províncias, centenas de comunes, enfim. Então, começa uma etapa de pesquisa, né? De localizar onde estão todos esses documentos. Então, esse é o princípio. Eu acredito, Fábio, que esse seja um dos problemas maiores, porque, por exemplo, comigo, a minha avó, nem minha mãe, né, que é filha da minha avó, não tem os documentos da minha avó, só tem o óbito. Mas a gente sabe que ela nasceu na Itália. Certo. O meu bisavô, a gente sabe que nasceu na ilha de Sicília. Mas também nós não temos absolutamente nenhum documento dele. E ninguém da família tem. Então, assim, pra gente, a gente sabe que a gente tem o direito, mas pra gente fica muito difícil entrar nesses documentos passados, porque nós não temos acesso hoje, né? A nossa família atual, vamos colocar assim, não temos esse acesso. Você tem um meio mais eficaz que vocês do escritório consigam fazer essa apuração? Vocês conseguem encontrar esse tipo de documento? Perfeito. Tem diversas formas, muitas vezes algumas, né, com uma assertividade maior, mais rapidamente se localiza, outros carecem de buscas maiores. Então, a gente conta, né, no nosso escritório com pesquisadores, com genealogistas, que fazem pesquisas, né, direto em arquivos públicos, algumas ferramentas disponíveis na própria internet também para consulta. E o que eu considero o principal, uma certidão acaba levando a outra. Então, por exemplo, um italiano, um bisavô, nasceu na Itália, não sabemos de onde ele veio. Porém, ele se casou aqui no Brasil, a gente pega a certidão de casamento dele, pede para desarquivar essa habilitação do casamento dele e lá constará a qualificação dele, de onde veio, em que ano ele nasceu. Então, o método mais eficaz é um documento levar ao outro. Certo. A gente, né, são vários caminhos, né, às vezes extremamente assertivos, né? A gente pega um documento que traz claramente todas as informações. Porém, em alguns casos, os documentos acabam chegando muito ruins. Isso por quê? Por causa da época. Então, a gente imagina que são documentos ali do final do século XIX, início do século XX. Exato. Eles carecem de informações precisas. Então, são certidões com diversos erros de escritas, informações... O nome que aqui no Brasil modificou. Exato. Normalmente isso acontece, perfeito. Então, o sobrenome, o prenome muda, foi variando ao longo do tempo. Então, os documentos dessa época não costumam ser muito claros. Então, realmente é um trabalho, realmente uma pesquisa, um olhar muito apurado, né, para conseguir fazer essa reunião completa dos documentos. E aí é o princípio do processo, né? E aí o prazo, ele depende de cada família, assim, vocês têm um deadline do tipo, a gente consegue em 90 dias desmistificar ali toda essa apuração, consegue, né, identificar onde está cada província, onde está cada documento. Perfeito. A gente trabalha, Vanessa, com uma estimativa de prazo, sim. Nunca é possível afirmar o prazo, porque depende de diversas questões, né? Pesquisas nos cartórios, nas igrejas,
quando há alguma diligência judicial nesse meio tempo também. Então a gente trabalha com prazos estimados, né? Porque, claro, o cliente ele quer ter aquela segurança, né? De quando ele vai ter o retorno, né? A resposta do processo dele. Esse preparo de documentos, a gente costuma trabalhar com 2 formas de prazo. De 3 a 6 meses, quando é uma montagem de processo, de pasta, onde não há necessidade de uma diligência na esfera judicial. Claro. Então se limita a parte das buscas, emissões, traduções, legalizações. Quando carece de diligência judicial, então, por exemplo, você citou dos erros dos documentos. Aqui no Brasil, a gente entra com processo judicial junto à vara de registros públicos, com a finalidade de corrigir esse documento. Então, além desse primeiro período da busca e emissão dos documentos, tem mais uma segunda etapa na esfera judicial. Então isso varia, né, de cidade para cidade, estado para estado. Então a gente passa a trabalhar com um prazo estimado de 6 a 12 meses. Para essa conclusão do preparo dos documentos. A gente ainda não está falando do processo de cidadania. A gente está falando do preparo dos documentos para aí sim tomar um dos caminhos adequados ao processo. Então, assim, resumindo, de 6 a 12 meses para o preparo do documento. Preparo dos documentos. Para dizer assim, gente, vocês estão Posso pedir. Posso pedir. Ou seja, então, né, as pessoas que pensam que é um processo rápido, não é. Não é. Não é para ninguém. Né? Isso tem que deixar bem claro. Mas também não leva, né, na época, eu já fiz várias pesquisas com diversos escritórios e alguns até me disseram que para mais de 5 anos o negócio ia. Né? Então, para tu ver que, não estou dizendo que o seu leva 5 anos, né? Mas assim, na época as coisas eram mais difíceis nesse sentido de tirar a cidadania italiana. Inclusive, eu estava contando para a Cris que, né, eu tive uma pessoa que teve que ir para a Itália para poder tirar o próprio documento. Hoje em dia você consegue ter tem outros caminhos mais fáceis. E assim, Fábio, nesse início, por exemplo, eu tenho interesse em tirar a cidadania italiana, eu entrego para você os documentos formais, você consegue analisar e avaliar se, sim, Vanessa, você tem direito, está tudo certo, você consegue fazer uma análise rápida para eu ter essa resposta de que eu tenho direito... Prévio à reunião dos documentos. Uma pré-reunião. É possível sim, Vanessa. A gente olha algumas questões. Primeiro, essa linhagem familiar. Então, pelo menos um esboço dessa estrutura da árvore genealógica. Né? Quem é o seu pai, seu avô, seu bisavô, ok. Temos uma linha. Outros pontos que temos que levar em consideração quando a diferença de linhagem masculina para feminina. Tem algumas regras. E também o local de nascimento do antepassado italiano. Então, o pessoal que, né, já estudou sobre cidadania italiana já ouviu falar do caso dos trentinos. Trento é uma região que hoje pertence à Itália, porém, à época, do século XIX, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, houve uma exceção que até 2010 esses trentinos puderam solicitar a cidadania italiana. Em 2010 isso se encerrou. Então, quem é trentino hoje não pode ter a cidadania italiana, por mais que Trento hoje é a Itália. Porém, na época, pertencia à Áustria, né, essa região. E, Fábio, não tem uma lei de que a partir de uma data tal, não sei se era 1900 e lá vai bolinha... Você está falando da linha materna, né, Vanessa? Isso. Exato. Então, esse é um dos pontos que a gente já detecta nessa primeira análise. Então, a regra, né, a legislação italiana, falava que somente o homem transmitia a descendência aos filhos. Então, essa regra que você se refere é a regra de 1948. As mulheres nessa linha de sucessão que tiveram seus filhos, tanto faz homem ou mulher, antes de 1948, ela não transmitia essa descendência italiana aos filhos. Para os filhos. Exato. Então, isso é reversível, porém somente na esfera judicial italiana. A gente faz um pedido perante um tribunal italiano. Não é possível fazer nem diretamente na Itália, tampouco pelo consulado num procedimento administrativo. Então esse é um caso que obrigatoriamente precisa ser feito na esfera judicial italiana e, claro, sendo representado por um advogado regularmente inscrito na Itália. Tipo você. Exato. Da minha equipe. Exato. Eu sou advogado aqui no Brasil. No Brasil, mas tento aqui... Sou cidadão italiano, porém eu nunca exerci a advocacia na Itália. Né? Tem algumas regras ali para essa conversão, né, para poder advogar lá na Europa, e até então a gente tem um advogado, um escritório associado a nós lá. Então, né, dependendo da situação, só
no consulado italiano que você consegue fazer essa... Você consegue no tribunal italiano, esse caso, exatamente. Significa... É a esfera judicial, é o equivalente ao nosso Tribunal de Justiça aqui no Brasil. Nossa, que... Então é possível sim, né, realizar o processo, porém é obrigatório ser feito na esfera judicial. E tem garantia de que a pessoa nessa situação consiga tirar a cidadania? Com essa questão da linha materna. Da linha materna? Exato. A jurisprudência, ela é muito consolidada. Sempre que a gente fala de um processo, seja no Brasil, na Itália, falando na esfera judicial, a gente tem que levar em conta que tem um juiz, tem uma parte contrária, tem um membro do Ministério Público. Então, qualquer advogado que afirme que determinada causa está ganha, não pode fazer isso. Tudo é um processo, porém, extremamente seguro. Então, parte desde esse preparo adequado dos documentos, a experiência realmente na área, bem preparar essa petição ao juiz, né, com todas as provas adequadas, né, o conjunto probatório, uma jurisprudência. Né, então, é extremamente consolidado sim na Itália. Nós nunca tivemos um problema nesse tipo de processo, mas claro, né, temos que sempre contar que alguém analisa, né, são juízes diferentes, tribunais diferentes, então claro que o nosso trabalho é preparar bem o processo para vencer. Tá, agora eu tenho outra dúvida. A minha irmã, ela tem cidadania italiana, o meu cunhado passou para ela. Eu teria algum tipo de linha direta com ela para conseguir esse passo? Não é possível, né? Porque o caso dela não é a cidadania sanguínea. Não é sanguínea, não. É através do matrimônio. Então a gente chama de naturalização pelo matrimônio. Então ela só tem essa naturalização dela por estar casada com um cidadão italiano. Então em nada aproveita os demais familiares ali. E na questão de passar para filhos, para mãe ou pai passar para o filho, como que funciona isso? Porque, por exemplo, a minha família tem o direito, mas aí se eu fizer, eu consigo passar para minha mãe, eu consigo passar para o meu irmão ou para quem... Quando a gente fala de adultos, cada um é o requerente do seu processo. Por mais que todos são conexos, tudo é feito num processo único, com a documentação única, cada pedido é individual. Então, por exemplo, eu fiz a minha cidadania, já, claro, como adulto, meu pai e minha irmã não fizeram, porque eles não estavam comigo naquele processo. Então isso não se opera automaticamente para a família. Porém, para os filhos menores, isso sim é automático. Tanto aqueles que a gente já tem, ou aqueles que a gente virá a ter. Então, no meu caso, aconteceu isso. Meu filho nasceu alguns meses depois que eu já era um cidadão italiano. Eu simplesmente tive que atualizar esse meu núcleo familiar junto à autoridade italiana. Então, eu sou um italiano, tive um filho aqui no Brasil, brasileiro, automaticamente ele é italiano. Então, ninguém mais das próximas gerações precisa pedir a cidadania. Isso é uma coisa muito legal. A gente está falando de uma herança eterna. Exatamente. Então, os filhos dos meus filhos, quando nascerem, já nascerão italianos. Ninguém mais precisa fazer processo. Mesmo que eles sejam, mesmo que eles tenham nascido aqui no Brasil? Exato, são italianos. Filho de italiano é italiano. Então, eu, na condição de um cidadão reconhecido italiano, meu filho também já nasceu nessa condição e assim vai se operar para sempre. Então, a gente realmente está falando de algo que a gente está fazendo para a gente hoje, mas isso vai passar por todas as nossas gerações seguintes. Então, os adultos, eu, minha mãe, meus irmãos são todos adultos, cada um tem que fazer individualizado. Exato. Porque eu não vou. Cada um é autor do seu pedido, porém o processo é único. Então você me procura, Fábio, quero fazer o processo, somos em cinco pessoas. Isso, por exemplo. Todos vocês vão compor o mesmo processo. O mesmo documento. Exato, os documentos são conexos, né? São os mesmos. Então, o pedido, né? Cada um é autor do seu pedido individualmente, porém num processo único. Então ele não passa automaticamente quando alguém lá daqui 5 anos, um irmão chega, poxa, vou fazer minha cidadania porque você tem. Esse que já é adulto, ele vai ter que entrar com um novo processo para ele. Claro que sempre o caminho já está aberto. Já sabe onde estão os documentos, já sabe que um familiar teve a cidadania, então não há risco ali de algum problema, algum indeferimento. Então isso facilita sim. Então assim, Fábio, sobre os valores, já que, por exemplo, todo mundo pode da família entrar com recurso, o valor de investimento é cobrado individual
ou é um valor de pacote familiar, exemplo? Exato. Se caso exista. Exato, a gente trabalha realmente com planos familiares lá no escritório. E claro, se for apenas uma pessoa, ok, né? Feito só apenas para aquele. Então nós trabalhamos com essa faixa de quantidade de pessoas, né? Uma pessoa, 2, 3, assim por diante. Normalmente os processos chegam até 20, 30 pessoas. A gente pode trazer não só nosso núcleo mais próximo, né? De pais, irmãos, porém primos, tios. Então, né, se a gente pensar nas nossas famílias, nós somos em 15, 20, 25, né? Primos, tios. Então, todos, né, podem compor o mesmo processo, o que é extremamente interessante, porque os custos individual caem. Então, por mais que, claro, quanto mais pessoas compõem o processo, esse valor final ele cresce um pouco, porém, ele é dividido entre todos. Então, aquele valor individual que, num primeiro momento, para uma ou duas pessoas parece um investimento um pouco maior, quando a gente está falando de um grupo com mais de 20, fica um valor realmente muito baixo. As pessoas até acham estranho. É só isso? É só isso. Exatamente. Não tem nada a ser pago ao final. Então, quando é um grupo maior, para o escritório é ótimo, claro, é uma quantidade grande de clientes. Né? Claro. E para esses familiares fica um custo extremamente acessível. E o valor que vocês cobram em euro ou em real? Reais. A gente tem sim, a gente tem tabela em euro, porém é convertido para a moeda corrente aqui do país, né? Tudo essa parte financeira é operada aqui dentro do país mesmo. Legal, Fábio. Gente, a gente vai para um breve intervalinho rapidinho e na volta a gente vai continua conversando com o Fábio e Stella para tirar todas essas dúvidas sobre cidadania italiana. Até já. Tchau, somos a Stella Cidadania, escritório jurídico especializado em reconhecimento da cidadania italiana. Nossos diferenciais: centenas de famílias atendidas, possuímos grande acervo de documentação de sobrenomes italianos, atendimento presencial e online, com advogados especializados, agilidade processual e máxima segurança jurídica, Brasil e Itália. Nossos serviços: preparo das documentações para processos via consulado, retificações judiciais e lavraturas tardias, processo de cidadania italiana por via judicial. Saiba mais sobre o processo via judicial. Ocorre em menos de 2 anos. Não há necessidade de sair do Brasil. Processo ágil e seguro, com acompanhamento via app. Menores de idade incluídos no processo não pagam. O que falam sobre nós? Somos a mais bem avaliada empresa de cidadania italiana do sul do país. Realize você também o sonho da cidadania italiana conosco. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para rádio, para TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Voltamos do nosso primeiro bloco do podcast do Atlântico Shopping, conversando com o doutor Fábio e Stella, tirando todas as dúvidas sobre cidadania italiana. Fábio, a gente estava conversando aqui em off sobre esse processo que demora muito para quem quer, né, economizar um pouquinho menos, né, do que a próprio escritório, próprio, né, vamos colocar no particular, de vir fazer o processo, entregar, né, no consulado, pagar uma taxa ali, Exato. Mas que esse prazo demora às vezes o triplo. Exato, de 8 a 10 anos. Qual é a tua diferença do teu próprio escritório? Isso é muito importante. Então, só recapitulando o que a gente falou um pouquinho antes, a questão do prazo dos documentos, né? Então a gente falou daqueles prazos de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses, Isso. Preparo dos documentos. Perfeito. A partir daí é que começa o processo. O que eu vou fazer com essa documentação que o pessoal do Fábio da Stella lá me fez? Caminhos do processo. O mais comum ainda é o via consulado, então é um procedimento administrativo perante ao consulado italiano da sua região. Aqui pra gente, Santa Catarina e Paraná, é o consulado de Curitiba, tá? É um procedimento administrativo, não precisa de advogado, então a economia começa aí. Não preciso de um advogado, vou ter só uma taxa do consulado para pagar, né?
valor relativamente baixo. Qual que é a dificuldade do consulado? A gente estima que cerca de 70 a 80 mil famílias têm os documentos aptos ao processo de cidadania. E como que eles vão conseguir atender essa quantidade de pessoas? O consulado não é um local assim tão grande, com tantas pessoas, são poucos funcionários, é uma estrutura pequena para um órgão, né, dessa magnitude ali. Eles não conseguem atender 70, 80 mil famílias, 4, 5, 6 por dia. Ou seja, a dificuldade mora em conseguir a data para levar os documentos ao consulado. Então, não raras vezes, famílias já estão há anos com os documentos prontos, tentando agendar no consulado. Que o agendamento compete a eles mesmos. A gente não faz o agendamento, a pessoa se vale da própria login e senha que criou lá no site. Aí, o que acontece com isso? Vista essa dificuldade em conseguir data no consulado, o pessoal está migrando para o caminho do processo judicial. Ou seja, a gente esquece o consulado. Tudo é feito por nós, pela nossa equipe de advogado, diretamente ao tribunal italiano. Ou seja, o teu processo começa a rodar ali, nesse momento. Não fica dependendo de conseguir uma data no consulado. Então, é uma comodidade, claro, você contratar um advogado para instruir o seu processo diretamente no judicial italiano. E às vezes a diferença do valor é quase irrisória, porque... Principalmente quando é um grupo grande. Perfeito, Vanessa. O custo-benefício é muito maior. Exato. Às vezes é um investimento pouco maior, mas a comodidade, essa tranquilidade que lhe dá, vale super a pena. Então, é o caminho mais comum hoje em dia. Eu vou te perguntar as vantagens de ter a cidadania italiana, mas já respondendo um tópico. Eu sei que você com passaporte italiano vermelho, se você for para os Estados Unidos, você passa às vezes nem tem fila, você passa ali pela linha de passagem direta como imigrante internacional e você não precisa passar pela fila tradicional. Isso já é uma vantagem. Exatamente, é uma das vantagens, né? Então, passaporte italiano, a gente entra sem necessidade de visto em quase 190 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, alguns destinos que carecem de vistos, né, para nós. Exatamente. Enquanto brasileiros. Para um cidadão italiano não há essa necessidade. Então é um dos benefícios, né? Além da cidadania italiana, você ter essa questão de poder residir em qualquer país da Europa legalmente, você é igual a um cidadão italiano nascido lá. Viver, trabalhar, em definitivo lá legalmente. Um dos benefícios também é para quem, por exemplo, quer ir para os Estados Unidos, né, carece de visto, enfim, o italiano não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. É uma das Mas no vantagens. caso precisaria, né, de visto para trabalhar, essas coisas aí é outro tipo de... Quando vai exceder 3 meses. Então, para aquele turismo, estou indo para Disney, vou ficar 10, 20 dias, ok, você é um italiano, você entra direto, não precisa de visto nenhum. Certo. É preenchido um aviso que você está entrando no país. Você pode ficar até 3 meses. Se exceder 3 meses, aí sim você precisa de um visto de permanência, comprovando, né, que você tem um emprego, que você tem uma condição... Ou que você está trabalhando, ou fazendo um curso. Que é infinitamente mais simples do que para um brasileiro. Então, um italiano conseguir um visto definitivo lá é extremamente simples. Né? Então, assim, e para quem, Fábio, não quer fazer aqui na Itália, por exemplo, toda essa documentação, não quer fazer aqui no Brasil, perdão, quer fazer na Itália, isso ainda pode? Ainda é possível. Tá? Então, é um dos caminhos possíveis do processo. Então, tem o consulado, tem o judicial, e o terceiro e último caminho é o presencial na Itália. Certo. Então, a pessoa, enquanto residente na Itália, faz o pedido administrativo junto ao comune da sua cidade. Então, ainda é possível sim. Uma recomendação minha pessoal. Só vale a pena para quem está indo para lá para ficar em definitivo. Então, era muito comum o pessoal que ia, sabia que em um mês e meio, já estaria concluído o processo e vinha embora. Eles propositadamente começaram a cortar um pouco isso aí. O brasileiro chega lá, fica um mês, faz o processo, pega o avião e volta embora. Só fica dando trabalho para o pessoal da prefeitura lá. Então, eles não querem ficar 90% do trabalho deles ser para o brasileiro que está lá para depois ir embora. E o pessoal da prefeitura sabe, né? Sabe desse jogo que acontece. Então, hoje em dia, eles realmente estão retardando mesmo o processo. Então, os brasileiros que ainda fazem lá presencialmente, não tem sido mais tão rápido os processos.
4, 5, 6 meses. Então é um custo elevadíssimo de ficar lá 6 meses. Porque tudo é em Você não está no teu trabalho que você tinha no Brasil, você está pagando aluguel, tudo é em euro. Então, se comparar esse investimento ao judicial, o judicial se torna muito barato. Muito mais Então, barato. fazer o presencial lá é recomendável para quem está indo com o ânimo de ficar em definitivo. E você tem, Fábio, algum escritório lá parceiro? Porque, por exemplo, assim, vou ficar 6 meses fazendo um curso na Itália. Automaticamente eu quero poder fazer meu processo lá, mas com a tua assessoria. Tem como? Nós não temos assessoria local lá. Tá? O que a gente faz na Itália é o processo judicial com o nosso grupo de advogados. Né? Se alguém me perguntar, Fábio, se conhece alguém lá que pode verificar uma casa para mim, alugar, intermediar, sim, sem dúvida. Mas não é um serviço da Stella, essa questão dessa assessoria local, de ir junto ao comune, enfim. Então não faz parte do nosso trabalho lá essa assessoria para o processo presencial na Itália, apenas o judicial lá. Entendi. Bom, Fábio, eu acho que a gente esclareceu bastante coisa, né, Maga? Tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, você já faz parte aí do nosso quadro. Eu acredito, Fábio, que é um processo, em resumo, né, dos pontos que a gente, né, conversou, é um processo muito melhor, muito mais prático, um custo-benefício muito mais atrativo. A gente, os ouvintes, as pessoas fazerem pelo Brasil. Porque o custo financeiro é em real, então, né, é da nossa moeda, e a gente tem esse processo um pouco menor do que os tradicionais, que vem sendo também uma opção para quem desejar, né? Exato, Vanessa. São pequenos caminhos, né? Primeiro, essa reunião dos documentos. Se tem documento faltando, não existe processo. A gente nem está pensando nas etapas seguintes. Exatamente. Não tem o nascimento do meu italiano. Você não tem processo nenhum. Então, são 2 etapas. Um é o preparo dos documentos e depois escolher o rito processual mais adequado. Que na nossa recomendação, hoje em dia, está muito mais voltado ao judicial. O consulado, sim, seria um ótimo caminho. Já fizemos muito processo via consulado, porém com essa conhecida dificuldade em conseguir data. Exatamente. A quantidade de ítalo-descendentes é absurda. Então não tem como aquele consulado ou qualquer órgão público atender toda essa demanda rapidamente. Só se for por intermédio de um advogado. Aí você vai para o processo caminho judicial na Itália, que por mais que no primeiro momento é um investimento maior, sim, a gente está falando de honorários advocatícios da Itália, quando num grupo grande, esse valor, né, rateado ali acaba ficando muito atrativo. Então, a recomendação é conversar com um escritório especialista nessa área. Por exemplo, nós da Stella, não existe nenhum custo de reunião, por exemplo. O cliente nos contata por todos os canais, no meu telefone direto, reuniões presenciais, online, não há custo algum. Sabe, esse primeiro contato de entender o processo, por exemplo, se tem direito, se não tem, o quanto custa. Então, isso é muito bacana. Conversar bastante, pesquisar, né, entrar em contato com um grande escritório para realmente ver qual o caminho do seu processo e aí sim, né, ver a questão de custos e partir para as etapas seguintes. Para quem é de Balneário Camboriú, a gente vai deixar o endereço aqui no GC embaixo para vocês, né, irem no escritório para tirar todas essas dúvidas. Não tem custo, como o Dr. Fábio falou, né, para ver até mesmo se tem o direito ou não de ter a cidadania italiana, ou também para as pessoas que são de Curitiba, o escritório também se encontra lá, depois a gente pode deixar o endereço também. São esses dois, né, estados. 2 endereços físicos. 2 endereços físicos, mas também tem o telefone direto do Dr. Fábio, né, que você vai deixar. Exato. Tem os nossos telefones, o meu também, direto, do escritório, e-mail, enfim, todos os canais. Instagram também, rede social. Esse daqui é o nosso. Exato. Olha que bonitinho, gente. É a divulgação deles, o cartão de visita. Já estou com o passaporte aqui em mãos. Então, aqui também todas as especializações deles, os serviços. E muito bacana, Fábio, você, né, dar essa oportunidade para as pessoas que realmente têm vontade, assim como eu, de tirar a cidadania italiana, que para mim, é um projeto de vida. Né? Eu não digo sonho, é um projeto. Desde muito tempo, você viu ali, 2011, né, que eu tenho vontade realmente de tirar esse passaporte, não só por ter o acesso a 100 e poucos países, mas sim por você ter
ter esse direito. Exato, né? é um resgate, da nossa família. Família mesmo, exato. Exato, então é um direito que, né, mais do que nunca a gente tem que exercê-lo, né? É um benefício que a gente tem, uma possibilidade que a gente tem. Não que obrigatoriamente estou querendo sair do Brasil, não. Eu sou um cidadão italiano e moro no Brasil. Mas se quiser Mas são também portas viver que se abrem, exatamente. Então você pode, né, tanto manter negócios aqui, no exterior, oportunidades para os filhos futuramente, estudar, né, o ensino médio, universidade. Então são portas que se abrem, né, que em algum momento alguém da sua família, algum de seus descendentes vão se beneficiar muito disso. Então não perca a oportunidade de adquirir a sua cidadania italiana com Stella, Advocacia e Cidadania Italiana. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua presença, pela entrevista. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então, a partir de agora, a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora, a gente está com um portal aí para levar notícia, informação. E, claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. Ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade, no portal carlosmaganin.com.br.